Oi pessoal, aqui é o Theo e estou com vocês hoje para relatar mais um caso assustador. O caso de Yvonne Baldelli, uma narrativa infernal de amor em uma ilha paradisíaca. Às vezes, a busca pela utopia na Terra pode nos levar diretamente a um verdadeiro inferno da vida real, do qual a fuga é impossível. No entanto, é importante observar que um aspecto crucial nessa jornada é quem nos acompanha nessa busca pelo paraíso. A escolha de um companheiro deve ser feita com extrema cautela e atenção, mas às vezes até mesmo aquele que parece mais próximo e querido pode se transformar em um verdadeiro monstro implacável. A história de Yvonne Baldelli e Brian Brimager começou como se saída de um conto de fadas. Yvonne pensava que tinha encontrado o verdadeiro amor pelo qual estava disposta a ir até os confins da terra. No entanto, desde o princípio, seu relacionamento gerava preocupações entre a família de Yvonne, que desaprovava seu parceiro. Infelizmente, as preocupações da família não eram sem razão. Esse caso complexo teve início em 2011, quando uma Yvonne feliz e apaixonada partiu com seu amado para uma ilha tropical. Como se descobriu depois, ela estava indo diretamente para sua própria perdição. Apenas vários anos depois, partes de seu corpo foram encontrados em um pântano, juntamente com os restos de seus estimados animais de estimação. A família de Yvonne fez um esforço considerável para obter justiça, esforços que custaram a vida de outro membro da família. Quem era Yvonne Baldelli? Yvonne Baldelli Fold veio ao mundo em 30 de junho de 1969, em uma pequena cidade ao sul do ensolarado estado da Califórnia. Ela era a terceira filha e caçula do casal Marjorie e James Fold, crescendo ao lado de seu irmão mais velho Michael e sua irmã Michelle, com quem ela compartilhava uma ligação particularmente forte desde a infância. Quando Yvonne tinha 13 anos, sua mãe faleceu após uma grave e longa doença. Um ano depois, seu pai se casou novamente, e os filhos crescidos desenvolveram um ótimo relacionamento com a madrasta, uma mulher gentil e atenciosa que os amava como seus próprios filhos. Yvonne recebeu uma educação sólida e explorou várias carreiras, mas seu verdadeiro interesse sempre foi o design de moda, e ela sonhava em transformar esse hobby em um negócio lucrativo. No entanto, a sorte nunca parecia estar do seu lado quando se tratava de sua vida pessoal. Ela se casou 2 vezes, mas ambos os casamentos terminaram em separação. Além disso, ela se submeteu a uma cirurgia em sua juventude que acabou por deixá-la incapaz de ter filhos. Após o divórcio de seu segundo marido, Kevin Baldelli, em 2007, Yvonne viveu sozinha em seu pequeno apartamento com seu amado cachorro, a quem carinhosamente chamava de seu filho. Ela permaneceu em contato constante com seu pai e sua irmã, ligando para eles quase todos os dias e fazendo um esforço para visitar sua família pelo menos uma vez por mês. Conhecendo Brian e o triângulo amoroso. Em 2009, enquanto Yvonne se preparava para celebrar seu 40º aniversário, ela conheceu um soldado da marinha chamado Brian Brimager. Na época ele era casado e criava um filho pequeno com sua esposa. Apesar disso, Brian estava disposto a ter um caso e compartilhou com sua amante o quão infeliz estava em seu casamento, alegando que não havia pedido o divórcio apenas por causa de seu filho, a quem não queria magoar. Baldelli se apaixonou perdidamente à primeira vista por aquele homem a quem ela considerava como belíssimo, atlético e bronzeado, e acreditou em cada palavra que ele dizia. Tendo experimentado a dor de um casamento sem amor e sabendo o quão difícil pode ser deixar tal relacionamento, ela não apressou seu parceiro, acreditando que a presença de uma criança era de fato o principal obstáculo. No entanto, Brian não era tão honesto e sincero quanto parecia. Desde jovem, sua aparência atraente o tornava muito popular com as mulheres. Ele estava acostumado a equilibrar vários relacionamentos simultaneamente e enganava as mulheres que se apaixonavam por ele, prometendo a cada uma casamento, uma família e amor eterno. Logo veio à tona que Brian não estava apenas vendo Yvonne, mas também tinha outra amante. Esta outra mulher era Christine Verhoeven, uma loira deslumbrante com extensas conexões. Ela era analista na Casa Branca e fez uma carreira notável durante a administração de George W. Bush Jr. Quando Yvonne descobriu a existência de outra rival, decidiu enfrentar o problema de frente e estava pronta para lutar pelo homem que amava. Reunindo coragem, ligou para a esposa de seu amante para informá-la de que Brian a estava traindo com não apenas uma, mas 2 mulheres. Esta revelação desencadeou um grande escândalo, forçando o homem a fazer uma escolha difícil.
Eventualmente, ele escolheu Yvonne, embora seja possível que ela o tenha pressionado a tomar essa decisão. Alguns meses depois, Brian oficialmente se divorciou de sua esposa e se mudou para morar com sua nova namorada. Na época, ele ainda servia nos fuzileiros navais, mas estava contemplando encerrar sua carreira militar há algum tempo. O casal parecia genuinamente feliz, mas os parentes de Yvonne permaneceram cautelosos em relação ao seu novo parceiro, duvidando da sinceridade de seus sentimentos. Mudando para um paraíso tropical. No verão de 2011, Brian começou a falar sobre mudar drasticamente sua vida, deixando a marinha, saindo da cidade movimentada e se estabelecendo em uma ilha tropical. Yvonne compartilhou de seus sentimentos, o apoiou em tudo e estava pronta para lhe seguir para onde quer que ele decidisse ir. Ela acreditava ter encontrado o homem mais importante de sua vida e o adorava. Em setembro do mesmo ano, a decisão foi tomada. O casal optou por se mudar para o Panamá e se estabelecer na pequena ilha de Carneiro, um lugar que poderia verdadeiramente ser chamado de paraíso. Yvonne informou sua família pouco antes de partir, então eles não tiveram chance de persuadi-la a reconsiderar. Yvonne vendeu seu apartamento, deixou o emprego e começou a fazer as malas para a viagem. Ela levou apenas alguns biquínis, shorts, regatas e sua máquina de costura, esperando realizar seu sonho de abrir uma pequena boutique para criar e vender roupas personalizadas para os turistas na nova ilha. No início de setembro, Brian, Yvonne e seu amado cachorro voaram para o Panamá. Eles passaram alguns dias na capital do país antes de pegar uma balsa para a ilha de Carneiro, onde alugaram uma casa bem na beira do oceano. O clima era quente e úmido, com pouca variação de temperatura, atraindo um fluxo constante de turistas durante todo o ano, principalmente entusiastas de mergulho e surf. A ilha tinha apenas 1 km², então alguém poderia caminhar ao redor dela tranquilamente em cerca de 1 hora. Toda a infraestrutura estava localizada ao longo da costa, enquanto o interior era uma densa selva e áreas alagadas repletas de serpentes venenosas, aranhas e outros animais peçonhentos, tornando perigoso aventurar-se por lá. Brian, que havia sido um excelente violonista desde a juventude, trouxe seu instrumento com a intenção de iniciar uma carreira musical na ilha, se apresentando em bares locais. Dentro de uma semana após a mudança, ele fez conexões com vários proprietários de bares locais, e um deles felizmente lhe ofereceu um emprego. Ele tocava à noite, entretendo a multidão, e seu público frequentemente o presenteava com bebidas como um elogio, levando-o a beber muito quase que diariamente. O negócio de Yvonne também se desenvolveu muito lentamente, com vendas fracas e praticamente nenhum lucro. No entanto, ela não perdeu o ânimo, começou a trabalhar em um dos bares e até adotou um segundo cachorro que encontrou pela ilha. Ela se comunicava quase diariamente com sua irmã Michelle Valenzuela, compartilhando tudo, mas suas mensagens se tornaram cada vez mais curtas e sombrias, o que preocupou sua família. Os primeiros meses na ilha pareciam um paraíso para o casal. Yvonne esperava que Brian a pedisse em casamento e que tivessem uma cerimônia romântica na costa do oceano, mas o tempo passou, Brian não se apressou em se casar, e o relacionamento deles se deteriorou rapidamente. A misteriosa desaparição. No início de dezembro, Michelle parou de receber mensagens de Yvonne, o que a deixou muito preocupada. Em 14 de dezembro de 2011, Brian ligou inesperadamente para Michelle, perguntando quando poderia buscar seu SUV, que ele havia deixado na garagem dela antes de partir para o Panamá. Essa ligação pegou Michelle de surpresa, pois significava que Brian havia retornado aos Estados Unidos. Mas onde estava Yvonne? Por que ela não havia retornado ou sequer entrado em contato? Brian alegou que havia explicado tudo em um e-mail enviado alguns dias antes. Ele mencionou que sua agora ex-namorada supostamente havia enviado uma mensagem explicando a situação. Michelle verificou suas mensagens, mas não encontrou nada, então ela checou seu e-mail. Havia 2 mensagens não lidas, uma de sua irmã e outra de Brian. Em sua mensagem, Brian afirmava que Yvonne o havia deixado, fugindo com um novo amante para a Costa Rica. A outra mensagem, supostamente de Yvonne, afirmava que ela havia deixado Brian ao descobrir sua infidelidade e ao saber que outra mulher havia dado à luz a um filho seu. Concluía dizendo que havia conhecido outro homem e ido para a Costa Rica com ele. A outra mulher acabou por ser uma das antigas amantes de Brian, Christine Verhoeven, que estava grávida dele desde quando ele e Yvonne voaram para o Panamá.
A princípio, tudo parecia plausível, especialmente porque Yvonne não podia ter filhos. A notícia de que seu parceiro havia gerado um filho com outra pessoa poderia ter sido devastadora para ela. No entanto, Yvonne não era conhecida por ações impulsivas, e ela certamente teria ligado para sua irmã para discutir tais mudanças significativas em sua vida. Além disso, o tom da suposta mensagem de Yvonne era estranho e diferente de suas comunicações anteriores, o que levantou mais suspeitas. Quando Michelle tentou determinar o paradeiro atual de sua irmã, ela não conseguiu obter informações concretas. As chamadas não foram atendidas, e as mensagens que chegaram eram breves e distantes, dizendo coisas como, estou bem, ou preciso de um tempo, e não estou pronta para falar sobre isso. Michelle sugeriu que Brian deveria se juntar a ela para registrar um relatório de pessoa desaparecida. Brian parecia nervoso, mas insistiu que não era necessário, afirmando que Yvonne estava bem, que era capaz de cuidar de si mesma, e decidiria quando voltar para casa por conta própria. Apesar da relutância de Brian em discutir o assunto, e sua saída apressada após pegar seu veículo, uma mensagem do telefone de Yvonne logo chegou, afirmando que ela planejava voltar para casa em janeiro para o aniversário de seu pai. Essa mensagem proporcionou algum alívio a Michelle, e ela decidiu esperar mais algumas semanas, esperando que Yvonne retornasse conforme indicado na mensagem. Esforços durante as buscas e descobertas surpreendentes. Até meados de janeiro, Yvonne não apenas não havia retornado para casa, mas também não ligou nenhuma vez durante esse período, e suas mensagens pararam completamente. Além disso, Michelle ficou chocada ao saber que Brian havia se casado com a mãe de seu filho recém-nascido, Christine Verhoeven, logo antes do Ano Novo, o que parecia muito estranho, já que ele havia se separado de sua ex-namorada apenas algumas semanas antes da celebração. Preocupada, Michelle finalmente foi à polícia e relatou o desaparecimento de sua irmã, suspeitando que Yvonne não tivesse ido para a Costa Rica. Uma investigação oficial enviada ao Panamá confirmou seus temores. Foi estabelecido definitivamente que Yvonne Baldelli não havia deixado o país. Valenzuela então recorreu à sua prima, uma programadora, para ajudar a rastrear o endereço de IP de onde as mensagens de Yvonne foram enviadas, determinando sua origem real. Descobriu-se que os e-mails supostamente enviados por Yvonne, da Costa Rica, em dezembro, na verdade foram enviados de Dana Point, Califórnia, onde Brian estava localizado. O mesmo endereço de IP foi usado por Brian no e-mail que ele enviou para a irmã de sua ex-namorada. Com a situação se tornando cada vez mais alarmante, Michelle informou apressadamente a polícia sobre sua descoberta. Valenzuela entrou em contato com o FBI e o Departamento de Estado, compartilhando suas suspeitas de que Brian havia feito algo com sua irmã no Panamá e depois continuou a enviar mensagens de seu telefone e e-mail, fingindo ser ela por cerca de um mês. No entanto, não havia evidências sólidas suficientes na época para prendê-lo, então as autoridades só podiam entrevistá-lo e continuar a reunir provas de sua culpa. Foi revelado que Brian havia proposto o casamento a Christine enquanto ainda estava no Panamá com Yvonne. Ele prometeu a Christine que logo retornaria, se casariam e criariam seu filho juntos. Além disso, Christine não sabia que o pai de seu filho tinha ido para a ilha com outra mulher, pois ele havia dito a ela que estava lá a negócios. A investigação da própria família. 2 meses após o desaparecimento da mulher, sua irmã e sobrinha voaram pessoalmente para o Panamá. Lá, buscaram a experiência de Don Wiener, um ex-agente de inteligência dos Estados Unidos que havia se tornado um investigador especializado em localizar cidadãos americanos desaparecidos. Eles compartilharam a história do sumiço de Yvonne e a versão dos eventos fornecida por Brian. Wiener, após lhes ouvir, expressou imediatamente preocupação de que as chances de Yvonne estar viva eram escassas. Com vasta experiência em tais investigações e aproveitando suas conexões, Wiener decidiu pressionar as autoridades panamenhas e tornar o desaparecimento de uma mulher americana uma notícia internacional. Uma coletiva de imprensa também foi organizada, com a participação de membros da família de Yvonne. Mais tarde, pai, madrasta, irmão e vários outros parentes e amigos próximos chegaram ao Panamá para se juntar à busca e ajudar na investigação. Eles foram para a ilha tropical de Careneiro, vasculhando-a completamente, mas não encontraram nenhum vestígio de Baldelli. Seus esforços de busca foram dificultados pela densa vegetação e pântanos alagados cheios de vida selvagem. Além disso, a família questionou os moradores da ilha sobre o quanto conheciam Brian e Yvonne e o que poderiam dizer sobre eles.
Descobriu-se que o casal havia se entregado completamente a bebidas alcoólicas e frequentemente se envolviam em discussões acaloradas, sem se importar com quem estivesse por perto. Quase que diariamente, eram vistos em bares bebendo e brigando. Além disso, as pessoas começaram a notar hematomas e arranhões no rosto e no corpo de Yvonne. Ela quase nunca tirava os óculos escuros, aparentemente para esconder os hematomas nos olhos. O proprietário da casa alugada pelo casal confirmou que os vizinhos regularmente reclamavam do barulho, tais como gritos e palavrões vindos da residência. Simultaneamente, agentes do FBI trouxeram uma equipe especial de mergulhadores para a ilha para explorar as águas ao redor em busca de qualquer evidência ou restos da mulher desaparecida. Infelizmente, essas buscas também não tiveram sucesso. O principal suspeito e as primeiras evidências concretas. Desde o início, Brian era o foco das investigações no caso, mas não havia evidências sólidas para incriminá-lo. Ele negava qualquer envolvimento, repetindo consistentemente a mesma história sobre sua ex-parceira fugindo com outro homem. Foi somente em 21 de setembro de 2012 que Brian Brimager finalmente foi interrogado e uma busca foi realizada em sua casa. Na ocasião, sua esposa Christine estava no trabalho, enquanto Brian, desempregado, estava em casa com seu filho e se dedicava ao seu passatempo favorito, jogar golfe. Inicialmente, ele parecia confiante, repetindo que Yvonne o havia deixado após descobrir sobre seu filho com outra mulher. No entanto, ele ficou visivelmente nervoso quando a polícia mencionou que as últimas mensagens enviadas em nome de Yvonne vieram de sua área e manifestaram interesse em examinar o laptop encontrado em sua mesa. O laptop apreendido acabou por ser de propriedade de Yvonne, com mensagens enviadas por ele após ela supostamente ter fugido. Uma foto da mulher desaparecida com um hematoma abaixo do olho foi encontrada no computador, bem como uma captura de tela de uma conversa de novembro, onde Brian e Christine discutiam seu caso em andamento e o filho que compartilhavam. Presumivelmente foi dessa forma que Yvonne soube sobre eles. Além disso, o histórico de busca do laptop a partir de 26 de novembro de 2011 continha consultas como limpar sangue e como remover sangue de um colchão. Essas evidências eram significativas, mas circunstanciais, já que nenhum corpo e nenhum colchão com manchas de sangue foram encontrados. O fato de Brian ter enviado mensagens fingindo ser Yvonne não o categorizava definitivamente como culpado. Logo, Don Wiener descobriu que antes de deixar o Panamá, Brimager havia vendido um facão que possuía. Em uma conversa online com o homem que havia comprado a arma, ele brincou dizendo que havia usado o objeto apenas uma vez para acabar com uma stripper. A piada foi tão perturbadora que levou as autoridades a rastrear o novo proprietário do machado e apreender a lâmina para exame, que inicialmente não revelou nada conclusivo. A tão aguardada detenção. As autoridades policiais ignoraram outro detalhe crucial: o cartão bancário de Yvonne, que Brian utilizou após o seu desaparecimento. Para dar credibilidade à sua narrativa antes de retornar aos Estados Unidos, ele optou por uma viagem à Costa Rica e fez uso do cartão da mulher desaparecida algumas vezes, criando a ilusão de que ela de fato havia fugido para aquele país. Ele adquiriu suas passagens em dinheiro e realizou saques em diferentes locais em São José, esvaziando o cartão antes de descartá-lo. Contudo, Brian negligenciou o fato de ter sido capturado pelas câmeras de vigilância nos caixas eletrônicos. Somente em julho de 2013, um ano e meio após o desaparecimento de Yvonne, seus parentes, munidos de todas as evidências reunidas pela polícia, agentes do FBI e Don Wiener, finalmente conseguiram garantir a prisão de Brian. Inicialmente, ele foi detido por fornecer informações falsas e obstruir a investigação, pois não havia nada mais concreto para acusá-lo na época. Nesse momento, ele havia se tornado pai pela segunda vez. Christine havia dado à luz ao filho do casal apenas uma semana antes de sua prisão. As autoridades tentaram envolver o suspeito em uma conversa sincera, oferecendo-lhe a oportunidade de confessar o crime e revelar a localização do corpo, mas Brian consistentemente negou qualquer envolvimento ilícito. Seu advogado também enfatizou a ausência de um corpo ou de evidências concretas que comprovassem a morte de Yvonne e o envolvimento de Brian no caso. A perturbadora descoberta no pântano. Apenas 2 meses após a detenção de Brian, houve um avanço significativo no caso. Na ilha de Careneiro, um trabalhador que passava por um atalho, se aventurou na densa vegetação alagada e avistou uma mochila militar quase imperceptível acima da superfície da água.
Movido pela curiosidade e esperando encontrar algo de valor ou útil dentro dela, ele examinou a mochila apenas para se assustar com a visão de um crânio humano encarando-o. Imediatamente, ele comunicou sua descoberta à polícia, e os oficiais levaram a mochila para a investigação. Dentro dela havia partes de um corpo humano, juntamente com os restos de 2 cachorros pequenos. Os restos mortais foram desmembrados, colocados na mochila e descartados em um local onde se presumia que nunca seriam encontrados. Testes de DNA confirmaram que os restos humanos pertenciam a Yvonne, embora faltassem membros. Os patologistas também determinaram que ela havia sido brutalmente espancada antes de sua morte, tendo o nariz quebrado, ossos da face fraturados e vários dentes faltando. A morte dos cachorros provavelmente foi planejada para dar credibilidade à narrativa, já que parecia improvável que ela deixasse seus queridos animais de estimação para trás na ilha, sugerindo um cenário em que eles foram eliminados e deixados descansar ao lado de sua dona. Quando os cortes encontrados nos ossos da vítima foram comparados com a lâmina do machado, não restaram dúvidas de que o corpo havia sido desmembrado usando essa arma, pois cada lâmina tem sua própria assinatura, semelhante às impressões digitais de uma pessoa. Com essa evidência, Brian foi formalmente acusado de assassinato, desmembramento e ocultação de cadáver. O julgamento e a sentença. No início de 2014, Michelle Valenzuela foi diagnosticada com um estágio avançado de câncer agressivo. Ela estava tão absorvida pela investigação do caso de sua irmã que negligenciou sua saúde debilitada, adiando consultas médicas. Após passar por um tratamento intensivo por cerca de 6 meses e perceber que era em vão, ela decidiu dedicar os últimos meses de sua vida à busca por justiça para sua irmã. Em setembro de 2014, quando os médicos disseram a Michelle que ela tinha apenas algumas semanas restantes, ela declarou que, embora estivesse perdendo sua batalha contra a doença, continuaria a lutar por sua irmã até seu último suspiro. Optando por fazer seu depoimento na frente de Brian, ela detalhou tudo o que sabia e entregou toda a correspondência dela com Yvonne ao tribunal. Ela descreveu meticulosamente as ações de Brian após o desaparecimento de sua irmã e depois desmaiou de fraqueza. Michelle acabou por falecer 3 dias depois de seu depoimento. A acusação argumentou que na noite de 26 de novembro, após outra discussão com Yvonne quando ela descobriu as comunicações de Brian com Christine, o criminoso, em um acesso de raiva e sob a influência do álcool, agrediu Yvonne e a esfaqueou fatalmente. Ele então desmembrou seu corpo na banheira usando um machado, também usando-o para matar os cachorros amados de Yvonne e colocar os restos em sua mochila militar. Os membros que não cabiam na mochila foram jogados no oceano, despejados de um penhasco rochoso nas primeiras horas da manhã, juntamente com o colchão manchado de sangue. Brian levou a mochila para o interior da ilha e a submergiu em um pântano. Nas semanas seguintes, ele continuou morando na mesma casa costeira, apagando meticulosamente qualquer evidência do crime. Ele contou a todos na ilha uma história sobre sua namorada instável mentalmente que o deixou por um novo amante, uma história que soou convincente o suficiente para que os moradores simpatizassem com Brian, e ele até conseguiu encontrar uma nova namorada, Nicole Powell, que o confortou por algumas semanas até sua partida para os Estados Unidos. No entanto, no julgamento, Nicole testemunhou contra Brian, acusando-o de mentiras e crueldade. Diante de evidências irrefutáveis, Brian foi obrigado a admitir sua culpa, mas insistiu que foi em legítima defesa, alegando que Yvonne o atacou primeiro com uma faca, que ele retirou de sua mão e usou contra ela. Ele afirmou que todas as ações subsequentes foram realizadas em estado de choque, alegando que não se lembrava de desmembrar e embalar o corpo, matar os cachorros, entre outras coisas. No entanto, suas pesquisas na internet e tentativas de eliminar evidências lhe contradiziam, além de que, ele ainda tentou fabricar uma história para justificar a ausência de Yvonne. Na primavera de 2016, Brian foi considerado culpado de homicídio culposo e condenado a 26 anos de prisão, com possibilidade de condicional em 2035. Seu serviço nos fuzileiros navais foi levado em conta durante a sentença, permitindo-lhe evitar uma sentença de prisão perpétua. Por fim, a esposa de Brian, Christine Verhoeven, afirmou que ainda acreditava na inocência de seu marido e o apoiaria, não importando o que acontecesse. Mas e vocês, o que pensam sobre o caso? Deixem seus comentários, deem like no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho para receberem as próximas histórias macabras que virão. Obrigado por assistir e até as próximas histórias.